A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 36 até o 38, e está escrito assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém, amados? Essa passagem fala de uma mulher idosa, já nos seus 84 anos de idade. A Bíblia diz que ela era profetisa e era filha de Fanuel, da tribo de Asser. E sobre essa tribo de Asser está escrito assim, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 24, está escrito: E de Asser disse: Bendito seja Asser com seus filhos, e agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Fala para banhar em azeite o seu pé, que era uma das bênçãos que aquela tribo iria receber. Isso significa que eles teriam sobre elas a bênção da alegria, da felicidade. E no versículo seguinte, diz que os seus descendentes, os seus irmãos, os descendentes de Asser, deveriam ter sapatos de ferro e metal, que significa força no caminhar. Então estava sobre Ana essa bênção, pairava sobre ela essa virtude, essa unção que foi declarada, essa palavra profética que foi declarada por Jacó a todos os seus filhos. E Asser recebeu essa bênção. E ela tinha essa qualidade, ela tinha e carregava consigo uma firmeza, porque aqui nós vemos que desde que ela ficou viúva, ela se dedicou, ela não se apartou do templo, e a Bíblia diz que era de dia e de noite. Quer dizer que ela tinha uma vida incansável no serviço, no templo, em orações e jejuns. Nós vemos, amado, que era uma mulher que, por não se afastar do templo, ela recebeu, com certeza, a benignidade, a bondade de Deus, a graça de Deus dela poder estar ali naquele exato momento em que é escrito para nós e ficou registrada essa passagem. Os pais do menino Jesus, José e Maria, traziam Jesus até Jerusalém para apresentá-lo, para dedicá-lo ao Senhor, apresentá-lo no templo. E Simeão estava ali para o seu serviço e Ana estava próximo. E ela viu quando Deus revelou para Simeão que ele estava diante do Redentor de Israel, aquele que era esperado por toda a nação, por várias gerações, estavam esperando por ele. E Ana percebeu isso. No versículo 38, nós vemos que sobrevindo na mesma hora, quer dizer, quando Deus revelava para Simeão e ele profetizava acerca do menino para Maria e para José, Ana, então, naquela mesma hora, veio sobre ela aquela unção, aquela mesma unção e poder, revelação do Espírito sobre ela, e ela falou a todos aqueles que estavam em volta dela acerca daquela criança. Para todos que pudessem ouvi-la, ela declarou que aquele menino era um menino redentor que Deus havia prometido. Aquele seria o redentor de Israel. E todos que estavam ali esperavam
por essa novidade, esperavam por essa bênção. Isso significa que ela tinha pureza no seu coração. Ela tinha uma dedicação, ela era uma intercessora, ela tinha um coração de oração, de intercessão pela nação de Israel. E Deus então deu a ela essa graça dela poder ver o menino Jesus com os teus olhos. E não eram olhos de uma jovem mulher, era já olhos cansados de uma mulher de 84 anos. Amados, nós vemos que, às vezes, muitas pessoas de idade, elas são tidas como pessoas que não têm mais valor, não têm mais o direito de se dedicar no templo, não têm mais o direito de servir, e muitas vezes são colocados de lado ou até mesmo afastados dos seus serviços, mesmo enquanto ainda eles podem dar os seus frutos. Porque eu sinto no coração de falar para você o que me chamou a atenção nessa passagem. Deus trouxe no meu coração essa situação que mesmo ela sendo uma pessoa velha, né, idosa, a bênção, a unção profética que ela recebeu não envelheceu com o tempo. A mesma unção que Jacó deu para toda a descendência de Asser estava sobre ela, e ela ali com aquela idade, e ela estava tendo a oportunidade de receber tamanha graça de poder ver o menino Jesus. Então, velhos podem receber visões de Deus, da parte de Deus. Pessoas mais velhas podem receber revelações. A unção que um pastor recebe quando é jovem, ela não acaba quando ele fica velho. Um pastor velho continua tendo unção de Deus sobre a vida dele, e ele pode profetizar, ele pode receber revelações de Deus, ele tem a força do Espírito para profetizar em nome do Senhor, declarar a bênção sobre a vida do povo de Deus. Ele tem ainda condições de ser um homem, uma mulher dedicada e dedicados no altar. Amados, hoje em dia nós vemos que muitas pessoas, depois de uma certa idade, já começam a ficar encostadas. E toda a esperança que tinham, que fez com que elas tivessem vida e força de trabalhar durante os anos da sua juventude, enquanto tinha toda a força, era justamente poder gozar na velhice a bênção das promessas de Deus sobre a vida deles. Então, foi nisso que o Senhor chamou a minha atenção. O Senhor me chamou a atenção para orar, interceder e colocar reparo nas pessoas mais velhas. Eu já sou de idade, eu tenho 63 anos, mas tem quem tem mais idade do que eu, que está nos seus 80, 85 anos, e que às vezes são deixados de lado como alguém que não tem necessidades. Mas todos devem, na presença de Deus, reparar que as pessoas de idade também têm necessidades e precisam ser socorridas. Ana, apesar da sua idade, ela era uma pessoa que orava. Isso significa que se ela estava dedicada em jejum e oração de dia e de noite,
significava que a unção, o ministério da intercessão estava sobre ela. Deus deu a ela um serviço dentro do seu reino. Então eu quero dizer para você que se sente rejeitado, talvez pelas lideranças da igreja, né? Por pessoas que veem em você uma pessoa já velha, né? E já pressupõe que você está no fim da sua vida, que você pode ter a certeza que Deus, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, ele não age assim para conosco. O nosso Deus, ele nos conserva na presença dele, nos conserva frutificando e multiplicando no seu reino, enquanto nós pudermos falar, ouvir e interceder, orar. Porque eu acredito que até à beira de um leito, uma pessoa, estando com a sua mente sã, ele tem condições de orar. Ainda que ele não consiga falar, se os pensamentos dele estiverem sãos, ele tem condição de orar. Então, meus amados, Deus me trouxe essa situação que a bênção não é contaminada, a bênção que Deus derramou, a unção profética que Deus nos deu para servirmos, o ministério que Ele nos entrega não perde a sua validade só porque estamos mais velhos, não. Nós continuamos com unção em nós e podemos servir e trabalhar conforme Deus nos concede as oportunidades. Se nós não podemos sair para fazer trabalhos que dependem de uma força física, de uma saúde física melhor do que a nossa, nós podemos estar na posição de intercessores, assim como Ana, jejuando, orando, intercedendo por aqueles mais jovens que têm a força para poder sair e fazer a obra. Então, meus amados, nós temos valor. Nós temos valor e a casa do Pai não pode ser conduzida como uma empresa. Nós vemos que muitos estão conduzindo os serviços da igreja como se fosse uma empresa, mas no reino de Deus não é assim. A igreja não é uma organização. No reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, em que Ele é o cabeça de todo o seu corpo espalhado na terra. E todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus e foram batizados, eles não foram batizados para dentro de uma placa, eles são batizados para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor não instituiu instituições, Ele instituiu a igreja, o seu corpo, que deveria dar continuidade no seu ministério na terra. Então, meus amados, pensa um pouco. Se o que Deus trouxe no meu coração não é a mais pura verdade do que acontece por aí, e mesmo às vezes nas nossas vidas, na nossa casa, tem pessoas que se dedicaram durante uma vida ou algum deslize, um tropeço, ou alguma situação por conta da sua idade, já são colocadas de lado. Amado, no organismo não é assim. Quando uma unha, um dedinho está machucado, o corpo não espelha o dedo machucado para fora. O corpo não pode cortar o dedo e jogar fora. Imagina você, se você olhar para as suas mãos
e ver que as suas mãos já estão velhas, cansadas e não conseguem segurar mais, não conseguem ter força e não está conseguindo trazer o serviço adiante porque as suas mãos já estão cansadas, você decidir na sua visão de administrador, cortar a mão, né, sobre o seu próprio corpo e jogar fora. Imagina se teu pé também estiver com dificuldade de andar por algum motivo, em vez de cuidar e tratar desse pé, você resolver cortar e jogar fora. Imagina se os olhos já estiverem embaçados pela velhice e você decidir que vai arrancar os olhos, então, que ele não tem mais necessidade. Amados, no corpo de Cristo nós não podemos ter essas atitudes. No corpo de Cristo nós temos que entender que todo aquele que Deus traz para dentro do seu corpo e liga ele no corpo e não liga na instituição, Deus, o mover do Espírito Santo é para com o corpo de Cristo, não é para uma placa. Então, quando uma pessoa é introduzida no corpo, ele é introduzido para ser suprido, alimentado pelo cabeça, que é Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, se Cristo que morreu por nós, derramou o sangue, não for cabeça da igreja, da sua obra, do seu corpo na terra, é Satanás operando em forma de homem. Então, nós precisamos entender e ver, meditar qual é o Espírito que está usando-nos, falando conosco, em nós, através de nós, no nosso agir, no nosso mover. Porque eu posso até não gostar daquele determinado irmão ou daquela determinada irmã, mas eu não posso jogar ele fora porque eu não gosto dele, porque o corpo não é o meu corpo, é o corpo de Cristo. E Cristo morreu por ele. Cristo o amou imensamente. Então nós não podemos ter essas ações, porque dessa forma nós vamos enfraquecer o organismo e o corpo vivo de Cristo na terra. Amados, não é o Senhor que adoece a vida da igreja, mas são os homens que não se permitem ouvir uma voz de Deus e seguir a orientação do Senhor e se deixam levar pelas suas vaidades, pelos propósitos de vida segundo o secular, segundo o mundo, segundo os interesses. Deus não tem interesse de glória nesse mundo. Se ele tivesse interesse de glória nesse mundo, quando ele veio na terra, ele tinha se instituído o maior rei. Ele tinha dado a si mesmo um trono, colocado todos os exércitos para trabalhar para ele. Mas ele não veio com essa dominação, ao contrário, ele veio como servo, e como servo, ele se deixou guiar em amor, porque ele sabia que era necessário ele sofrer, e aquele sofrimento, o tempo daquela peregrinação dele, traria uma eternidade de glória, vidas e mais vidas entrariam, reconciliariam com o Pai e entrariam no reino da sua glória. Não foi por interesses, não foi por dinheiro, não foi por poder, não foi pela sua vaidade. Jesus não era vaidoso. Se ele quisesse, ele poderia mostrar-se bem diferente daquela época. Então, amados, o Senhor me chamou a atenção sobre aqueles que estão velhinhos ou que estão ficando desamparados.
que não tem o socorro da igreja, que não tem uma visitação, que não recebe o acompanhamento nas suas fragilidades humanas, emocionais, espirituais, sentimentais. Amados, é quando nós damos atenção, é que nós vemos o quanto que Deus aprova quando dedicamos a nossa vida para o bem daquele que caminha conosco ou caminhou conosco durante alguns anos. Nós temos que abençoá-los, honrá-los, amá-los no Senhor, não amá-los como muitos querem ser amados e honrados para a sua própria glória e vaidade. Não, amados. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos a expressão dEle quando nós saímos para visitar uma pessoa. E nesse momento que eu estava lendo essa passagem nas Escrituras, Deus me mostrou essa situação de como uma pessoa de idade pode ser tão abençoada e agraciada quanto um jovem. Ele precisa estar no endereço certo, na posição certa. E o endereço certo, a posição certa, aqui a Bíblia diz que Ana não se afastava do templo. E, amados, hoje o Espírito Santo vem dizer para mim e para você, não nos afastar da presença dele que está no templo. Essa presença de Deus está em nós. Ou você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor não habita as construções. Não, o Senhor habita o nosso coração. E nele nós devemos estar dedicados, orando, conversando, falando com Ele. Nós devemos estar ali jejuando para entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, na sua presença. Nós devemos chegar com esperança, porque Ele é o sumo sacerdote, e Ele é o nosso Criador, e Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós temos hoje a liberdade de entrar no santuário, no verdadeiro santuário, porque Jesus Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai e tivéssemos acesso à presença dEle. E os que estão de idade avançada têm total liberdade e acesso também para entrar na presença do Pai, porque o Senhor também abriu o caminho para eles. O Senhor abriu caminho, espaço e o colocou dentro do corpo. Então, são pessoas que têm diante dos olhos de Deus todo valor. Todo valor. Então, amados, veja, Ana, apesar da idade, quando a unção foi derramada sobre Simeão, na mesma hora ela também foi tocada pelo poder de Deus. E a Bíblia fala aqui, olha, sobrevindo, na mesma hora, sobrevindo o quê? A revelação, o poder de Deus, a unção que descia ali, trazendo a glória que estava e pairava sobre o Messias. Naquela mesma hora, sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava por Deus, falava profetizando, liberava palavras proféticas na vida de todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Porque naquela época o povo não falava em outras coisas. Todos desejavam que o Messias voltasse para libertá-los. Então, amados, ela fez ali
uma obra de intercessão e também de proclamação da chegada do Messias. O reino de Deus tinha acabado de chegar ali, naquela cidade santa. Então, amados, nós precisamos estar com o nosso coração voltado e atento, que quem recebe unção, quem recebe de Deus a palavra profética, quem recebe de Deus o ministério sobre a vida dela, não é homem que pode cortar ou parar. Veja, se você não gosta de alguém, mesmo não gostando, você deve amá-lo como Jesus amou, porque Jesus deu a vida por ele também. Jesus não deu a vida dele, não derramou o sangue dele apenas para você. Deus, ele derramou a vida dele por toda a humanidade. E todos aqueles que ele acrescenta no corpo, é porque ele fez uma obra de salvação. Ele está fazendo uma obra de restauração. Ele está fazendo uma obra de reconciliação. Nós somos apenas instrumentos usados pelo Senhor. A casa do Pai não é nossa. O corpo de Cristo é de Deus, não é nosso. Então nós temos que agir entendendo que o Senhor nos ensinou a amar, mesmo quando nós não gostássemos das pessoas. Ele não ensinou nós a amarmos apenas quem gostamos, quem nos entendemos, né? Então eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar para que o seu corpo ganhe força, o seu intelecto ganhe sabedoria, você receba a vida de Deus no seu coração, para que você possa agir e se mover em Cristo, na unção, que você tenha os ouvidos abertos para ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus na casa do Pai, e fazer aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que é dos seus interesses, da sua vontade. O Senhor quer que você faça a obra dele, do jeito dele, a maneira dele. Ele não quer que você traga a obra dele como se fosse uma empresa na terra, uma instituição em que você tem o governo. Não, o governo é dele. Ele não dá a outra a sua honra, a sua glória. Então, meu amado, todos nós servimos do pescoço para baixo, somos todos iguais, somos ovelhas no pasto do Senhor. Cada um recebe a verdade, um dom, recebe uma missão, recebe um trabalho diferente, mas todos fazem parte do corpo de Cristo. Cabeça é só um, não existe duas cabeças no corpo. E nós escolhemos Jesus Cristo para ser o nosso cabeça, o nosso Senhor. Então, como igreja, nós queremos orar e profetizar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa manhã, debaixo da aliança, do sangue que o Senhor derramou na cruz para nos salvar, eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que receberam a ti como seu Senhor e Salvador, para que o Senhor abra, Senhor, os olhos dos cegos, que o Senhor venha trazer vista aos cansados, fortalecimento, ó Senhor, para que se levantem, para que continuem servindo e trabalhando a despeito das circunstâncias, a despeito das perseguições, a despeito daqueles que olham com olhos maus e desejam ver fora os seus filhos de dentro da casa ou da presença deles. Pai, Senhor, interceda por nós, visita, Senhor Deus e Pai, o teu povo, opera na vida da tua igreja na terra. Senhor, os tempos são maus, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Então, alarga nosso coração para sermos como o Senhor é.
Ajuda nós, Pai, a nos santificar a nós mesmos, a cada dia nós possamos ir ao Senhor para sermos purificados, sarados, curados para o Teu reino. Guarda nós para o Teu reino, guarda nós, Pai, para entrarmos na Tua glória, porque todas as coisas aqui nessa terra vai ficar. Deus, eu peço que o Senhor revele ao coração dos idosos o Messias, a Jesus Cristo, para que eles entendam que o Senhor está com eles, ainda que estejam velhos e cansados, o Senhor está com eles e o Senhor ainda quer que eles sejam pessoas úteis diante do seu altar, em orações, em precações, fazendo, Pai Eterno e Santo, um serviço muito honrado. É muito importante, meus amados, uma pessoa que ora, uma pessoa que pode orar, uma pessoa que sabe orar na nossa casa, na nossa vida. É muito importante. Então, Ana tinha um ministério ungido, porque ela orava. Ana tinha um ministério ungido pelo Senhor, por Deus, porque era uma mulher que se dedicava ao Pai Celestial. Então, meus amados, que o Senhor possa nos influenciar a nós não aceitarmos sobre as nossas vidas aquilo que o mundo quer nos conformar. O Senhor diz, não vos conformeis a esse mundo, mas se deixe conformar pelo meu Espírito, te diz o Senhor. O Senhor, Ele quer renovar você a cada dia. E Ele traz para você renovação na sua mente também, para que você seja apto para ser um intercessor. Seja um intercessor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Você não precisa de cargos, você precisa ter um coração dedicado, um coração sincero, um coração verdadeiro. Você precisa ter ouvido aberto para ouvir a voz do Senhor. Você precisa receber de Deus a revelação e a direção e segui-lo, porque o Senhor sabe aonde Ele quer entrar, o que Ele quer fazer. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo e o Senhor vai prepará-lo para a glória dEle, não a glória dos homens. Amém, meu amado? Você que está na sua casa, se sentindo depreciado, se sentindo acabado, desprezado por aqueles que não veem em você mais capacitação, saiba que Deus te ama e Ele quer que você continue trabalhando, que você não retroceda, que você continue trabalhando no reino dele, amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Se puder, eu te peço que se inscreva nesse vídeo, que você compartilhe com mais